Olá, boa noite. Tudo bem? Grande satisfação de estarmos aqui novamente. Mais uma terça-feira de estudos, mais uma terça-feira de troca positiva com todos vocês. Vou deixar aqui meu boa noite a todos vocês que estão acompanhando pela Rádio Amigo Espírita. Muito obrigado pela companhia. Vocês que baixam no SoundCloud também e ajudam na divulgação de uma forma ou de outra. Muito obrigado, não importa o momento. Vamos seguindo em frente. E antes de dar uma boa noite aqui aos presentes e presentas do chat, eu queria também agradecer a todos vocês, todas vocês que contribuíram ontem lá na minha página. Eu fiz uma divulgação, fiz uma enquete de músicas que marcaram e a aceitação foi grande ali, né? Muita troca, né? O objetivo é que cada um colocasse uma música que foi muito importante na sua vida, e aí foi maravilhoso, porque várias músicas que eu não lembrava que eu tinha esquecido, eu pude relembrar. Ah, essa música é verdade, eu gostava dela, mas eu não lembrava que ela existia, e muita gente sentiu a mesma coisa, então foi lá na minha página no Facebook. A todos vocês, todas vocês que contribuíram, foi maravilhoso. Eu acrescentei muita coisa no meu Spotify e meditei muito sobre músicas que foram muito legais para mim, assim, muito legais mesmo. Vou fazer isso de novo com certeza. Boa noite, então, Sérgio Teixeira, Isabela Araújo, de Franca, São Paulo, o Cristiano, de Itapetininga, São Paulo, Emerson Varni, a Dênia, de Itatiba, São Paulo, Aline Costa, de Brasília, Distrito Federal, Cristina Assunção, Maria Emília de Caratinga, Minas Gerais, comendo pão de queijo, sem café, e companhia de 3 gatos. Aqui é a Dênia, falou isso. A Estela Xaviera, de Blumenau, a Cássia Regina Zaparoli, conseguiu chegar a tempo, a Adelina Pérez, a Elise Merico, ou Elis, eu não sei, tem um temudo aqui, não me fala se é Elisete, foi escrito errado, mas está aqui, ó. Citada. Vinícius Arfelli, e mais Dioclésio Assis também, Mauralice Fernandes, Ocimar Costa, Maria Senoli, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Maria Senoli. Janete Brasil, de Tijucas, também colocou uma música maravilhosa ontem. A Márcia também está aqui. O Paulo Henrique, a Cássia Junqueira, a Eliane Botazo, a Fênix, a Débora de São Paulo, capital, a Daniela Magalhães, a Patrícia Xavier, a Equiane Campos, Sandra Regina, Noêmia Teixeira, de Belo Horizonte, a Patrícia de Blumenau e a Sandra de São Paulo, capital. Cíntia Silvia, de Boca Raton Silva. Cíntia Silva. Boca Raton, na Flórida. Quem mais? O Bruno Reis. Não, perdeu. Não perdeu nada, não. Ninguém perde nada aqui. Tá tudo registrado lá. Valéria Américo, a Maís Oliveira, Débora Polizel, José Aparecido também, dando boa noite. Olha o José Aparecido aqui. Marizilda Cabral, José Newton, poeta divino. Ô, louco, hein? São José do Egito, Pernambuco, seja bem-vindo. Já é o poeta divino ali no nome. Éder Luiz, Elisa Cruz e Leandro Marto, Cláudio Alencar, Rutinha Cavalcante e Lucimar Peraço, de Bauru, São Paulo, Paraguaçu, Minas Gerais, o Éder. Muito obrigado. Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul. Presentas foi brincadeira, tá? Também não foi referência nenhuma a ninguém. Depois que eu falei é que eu percebi. Foi só uma brincadeira. Esse é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita. E eu sou o Vitor Antenore Rossi. Encontro de número 66, para vocês que estão no SoundCloud perdidos no tempo, estamos em 6 de setembro de 2016. Capítulo 7.3, Subconsciente Sonhos, parte 1. Vamos então direto ao texto. A complexidade dos sonhos tem merecido dos especialistas na área do psiquismo valiosos investimentos, em contínuas tentativas de interpretá-los.
originados, na sua maioria, na área do subconsciente, revelam mais a respeito do ser humano do que se pode suspeitar em uma análise apressada. Aqui é só um embasamento, né? Não tem nada muito profundo, mas eu quero falar sobre isso. Muita gente estava conversando aqui no início, né, antes do estudo começar, que sonha, que não sonha, que sonha de 6 em 6 meses, que às vezes sonha o mesmo sonho. Então ele é um assunto muito, muito complicado, essa coisa do sonho. A Daisy também chegando aqui, Kátia Mendes, Ricardo Fernandes, Roberta B, Presidente Prudente. É muito complicado essa coisa do sonho, porque isso vende, né? Isso vende porque tem um interesse. Você tem aí dicionários do sonho, manual dos sonhos. Então, o que é importante ter de embasamento aqui? Como foi colocado por Joana, vários teóricos ou vários estudiosos da área tentaram compreender, tentaram manipular e tentaram interpretar o sonho. A nossa linha de trabalho, porque é a linha que Joana de Ângeles toma em seus trabalhos, é a psicologia analítica de Jung. Então é disso que nós vamos trabalhar, tá bom? Porque existem outras visões, outras vertentes. Eu não estou aqui defendendo uma ou defendendo a outra. Eu estou aqui apenas apresentando. Tá? Meus pontos de vista serão colocados naturalmente, mas de repente se você sente que nós vamos falar aqui que sonhar com cobra significa isso, sonhar com rato significa aquilo, não falaremos, ok? Existem dicionários, existem manuais de interpretação de sonhos, mas não é o ponto de vista que Jung trazia, não esse ponto de vista fechado, e eu particularmente também concordo com ele, ok? Só para deixar isso bem estruturado, vamos em frente. Nessa faixa estão arquivadas as memórias dos acontecimentos vividos, quanto daqueles que foram observados desde a infância, liberando-se nos momentos do sono e apresentando-se de formas variadas, inclusive perturbadoras. Que faixa? Originados na sua maioria na área do subconsciente. Nessa faixa estão arquivadas as memórias dos acontecimentos vividos, quando daqueles que foram observados desde a infância, liberando-se nos momentos do sono e apresentando-se de formas variadas, inclusive perturbadoras. Se é subconsciente, está abaixo do consciente, tá? Então, o que está no subconsciente é mais fácil de ser acessado do que está no inconsciente, mas também é, em algum nível, inconsciente. Você precisa fazer uma forcinha para se lembrar, porque não está consciente, ok? Então, quando falarmos subconsciente, você pode entender tudo aquilo que não é inconsciente e até chegar no inconsciente, se você quiser, porque é o que está abaixo do consciente. Mais próximo ou mais distante, não é o que vai fazer diferença para nós, tá bom? Então, tanto no nosso subconsciente quanto no nosso inconsciente ficam arquivadas essas memórias dos acontecimentos vividos. Se você tem um ponto de vista secular, acredita que nós temos só um corpo e uma vida, você pode começar a pensar isso desde o momento da gestação. Mas eu não acredito que na gestação tenha vida. Então pensa no momento do parto. Se você é reencarnacionista, então é importante assimilar que tudo que foi vivido por você está lá. Claro que quanto mais distante o evento e quanto menos importante, mais profundo ele se encontra. Essas memórias vão liberando-se nos momentos do sono e apresentando-se de formas variadas, inclusive perturbadoras. Seguindo, anseios e medos não digeridos, ocorrências incompreendidas e palavras como gestos agressivos, educação castradora, interrogações sem respostas, que se transformaram em conflitos da personalidade, prosseguem aguardando esclarecimentos, liberação, que se reapresentam na área dos sonhos. Ok, vamos lá então. Deixa eu só falar um. Rosa Maria, depois de 3 meses ausentes, voltou. Ana Melo de Natal. Roberto Nomura do Japão.
Luciana Fonseca de BH e a Rita de Paulo Afonso na Bahia, a Rita de Cássio. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Anseios e medos. O que é importante para nós aqui? Tudo. O que pode ser trazido para a nossa vivência do aqui e agora? Anseios e medos não digeridos. Porque você é responsável pela educação ou pela convivência de alguém. Você tem aí um pai, uma mãe, uma esposa, um filho, alunos, funcionários, o que quer que você tenha. Ok? Não seja agente causador de anseio e medo que não possam ser digeridos. Porque isso vai ficar como uma imagem que afeta o indivíduo. Bom, o que é isso? Ocorrências não... tudo aquilo que não foi trabalhado, né, compreendidos, palavras, agressividade. Eu já participei de situações e já conversei com amigos que estiveram em que a pessoa fala assim, você está lá na sua empresa e aí de repente você ouve que vai ter demissões. E isso é insuportável, porque você não sabe se é você não sabe quem é, você começa a pensar quem pode ser, quem que eu quero que seja, às vezes começa a manipular a situação. Isso quem faz é o empregador. Também, eu particularmente trabalhei em um local onde às vezes emendava o feriado e às vezes não. Ia ter um feriado na quinta-feira. Emendava sexta ou não. E aí o administrador ele deixava para dar a resposta 5h50 na quarta-feira. Para que fazer isso? E todo mundo ficava desde segunda-feira. Eu vou poder ir para o rancho ou não vou poder ir para o rancho? Eu vou viajar ou não vou viajar? E aí como é que você planeja uma viagem 6 horas da tarde na quarta-feira? Tá? E isso é responsabilidade sua, dos seus alunos. Vai ter uma prova surpresa a qualquer momento. Para que fazer isso? O que você ganha? Aí o aluno tem que estudar, ele tem que ficar esperto. Isso não é, né? Porque o aluno quer estudar, a aula tem que ser atrativa. Se o que você consegue tornar a sua aula atrativa é pelo medo e pelo pânico, então talvez seja a hora de você reciclar seu método e não ficar impregnando dentro desses indivíduos. Parece pouca coisa, mas não é. Não é. Já participei de estudos de caso de pessoas que ficavam inseguras, adultos inseguros, porque a mãe esqueceu de buscar na escola. É simples assim, a mãe esqueceu de buscar na escola, então gerou nele um sentimento de que ele pode ser esquecido a qualquer momento. Se a namorada ficava um dia inteiro sem falar com ele, ela me esqueceu, ela não me ama mais, já deve estar com outra pessoa, aconteceu alguma coisa. Nunca é pouca coisa, sempre é determinado pelo quanto é potencializado no outro. Se o outro falar para você, está doendo muito, você tem que acreditar. Nunca responder, isso é frescura, ou seja homem, seja macho, seja fêmea. Nunca, porque isso é a sua perspectiva. Se o outro fala que está doendo, está doendo. Mas e se ele está mentindo? Bom, se ele precisa usar de uma mentira para receber uma atenção, então o que está doendo é o sentimento de rejeição dele. Compreende? Sempre que a pessoa precisa mentir, ela está fazendo isso porque tem uma outra dor. Então eu fico aqui fingindo, estou com dor de cabeça para receber atenção. Eu não estou com dor de cabeça. Mas o fato de eu mentir mostra que tem uma dor existencial de não me sentir aceito pelos outros. Ou de achar que eu sou invisível. Então sempre existe uma dor. Mesmo que não seja a que a pessoa está falando. Não seja responsável por isso nos seus filhos. Não nos seus funcionários. Nem nos seus vizinhos. A pessoa fala, se não fizer nada com esse cachorro aí, eu vou envenenar ele, hein? Não faça isso, porque é ruim para você. Anseios e medos não digeridos, ocorrências incompreendidas. Sabe quando o professor falava? Quem tem dúvida, pergunta, não leva dúvida para casa. Isso se aplica na vida. Se você não compreendeu o que a pessoa quis dizer, pergunta, porque senão você vai para casa achando que ela falou bem de mim ou falou mal. Ou então, por que isso aconteceu comigo? Por que bateram no meu carro? Por que eu tropecei? Por que eu quebrei a perna? Por que minha mãe morreu? Se você não compreende isso, não vai buscar compreender, aí vai sofrer. Palavras como gestos agressivos, né? Tanto um quanto o outro. Ofender a pessoa. Educação castradora, interrogações sem resposta.
Mãe, por que eu não posso fazer isso? Porque eu não quero. Porque eu mando. Porque enquanto estiver sob meu teto, vai seguir as minhas regras. Explica. Se o indivíduo falar, não, mas eu não concordo com você, aí é problema dele. Mas explica o porquê. Não seja ditador, porque é isso que gera. Ó. Se transformam em conflitos da personalidade. Prosseguem aguardando esclarecimentos, liberação, que se representam na área dos sonhos. Este prosseguir aguardar esclarecimento também nós chamamos de situações inacabadas, ou na Gestalt nós chamamos de Gestalt aberta. Enquanto a Gestalt não se fecha, ou seja, enquanto a situação não acaba, ela fica aberta. E ficando aberta, ela vai alterando entre figura e fundo. Ora ela é protagonista, ora ela é coadjuvante, mas ela nunca é plateia. Você sempre fica ali. Eu vou ser traído, eu vou trair, eu vou ser demitido, eu sou feio, eu vou ser rejeitado, não vai dar certo, vão roubar minha casa. Nunca acontece, mas você nunca fica livre daquele medo. Por quê? Porque em algum momento essa gestalt, essa situação se abriu e ela não pôde ser fechada. Algumas, infelizmente, não poderão ser fechadas com os seus protagonistas. Ou seja, meu pai já morreu, como é que eu peço perdão para ele? Se você acredita em reencarnacionismo, você pode pedir. Se você não acredita, não tem mais como. Você vai ter que transformar isso em aprendizado para seguir em frente. Tá? Ou seja, não repita. Eu quero pedir perdão porque eu magoei meu pai, mas meu pai já morreu. Pedir perdão para o seu pai significa não magoar mais ninguém. Nisso você pediu perdão para o seu pai, porque reconheceu sua responsabilidade. Tá bom? Então, é muito grave isso aqui. Você pode estar adoecendo seu filho, seu marido, sua esposa, seu vizinho ou seus funcionários, pura e simplesmente porque não deixa eles ficarem seguros, porque não explica para eles o que está acontecendo, o porquê daquilo. Às vezes o indivíduo que está lá uma semana é promovido, o outro que está lá há 5 anos não é, e ninguém explica porquê. Isso gera uma angústia coletiva, tá? Seguindo. Os mais antigos, porque mais preservados pela maneira repetida como foram arquivados, ressumam com frequência, produzindo estados oníricos tumultuados, apavorantes, que se transformam com o tempo em problemas graves na conduta e nos relacionamentos interpessoais. Lembrando que onírico é tudo que se relaciona a sonho, perdão. Os mais antigos se transformaram em conflitos de personalidade que prosseguem aguardando esclarecimentos. E estes conflitos de personalidade que prosseguem aguardando esclarecimento mais antigos, porque foram preservados pela maneira repetida como foram arquivados, ressumam com frequência, produzindo estados oníricos tumultuados, pesadelos. Ou aquele sono que você dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda e parece que não dormiu nada. Apavorantes, que se transformam com o tempo em problemas graves na conduta e nos relacionamentos interpessoais. O aprendizado, né? O aprendizado que nós fazemos, a nossa mente, ela nos dá o que nós buscamos, né? Ela nos dá o que nós buscamos. Então, a partir do momento que eu fico tendo pesadelos, eu não tenho como ser consciente disso porque eu estou dormindo. Eu tive um pesadelo, eu não posso controlar ainda. Nós vamos ver que é possível, mas eu não posso chegar agora e falar, eu vou controlar, eu não quero ter pesadelo. Então, o que acontece? Eu vou desenvolvendo um medo de adormecer. Será que eu vou ter pesadelo hoje? Aí eu vou começando a deixar coisas em volta de mim. Aí a pessoa vai pondo, sei lá, um crucifixo, a foto do Chico Xavier, a estátua do Buda. Vai começando a criar rituais que, sem perceber, são neuroses obsessivas que vão se formando. E aí ela não consegue mais. E aí ela não consegue mais dormir fora de casa, não consegue dormir em hotel, qualquer barulho ela acorda, o sono dela vai diminuindo, a qualidade do sono vai piorando, o corpo não se recupera como deveria, a imunidade dela vai se prejudicando e aí ela adoece. Por não estar dormindo o suficiente, fica mais irritada, começa a dar patada nos outros, perde amizade, perde oportunidades, perde emprego. Então não é simplesmente eu tenho pesadelo e isso se resolve na cama. Não se resolve na cama.
Quando isso começa a se transformar contínuo, porque a imagem não se fecha, vai atrapalhando sua vida e pode levar até no estado mais avançado a doenças no corpo físico. A Thaís Teles Freitas está muito feliz de estar aqui pela primeira vez ao vivo. Boa noite. Boa noite também, Maria Araújo, Aparecida Parlato. Vitor, os sonhos com premonição também são advindos do subconsciente? Já chegaremos lá, mas o que eu te adianto? Todos os sonhos estão no subconsciente e no inconsciente. Sonhei que estava no hospital. Com 15 dias eu fui nesse hospital visitar um amigo, diz a Rita de Cássia. Às vezes não conseguimos perguntar tudo, talvez por medo da resposta deixamos passar. Então você troca o medo do anseio de não responder pelo medo da resposta. É o medo, mas continua tendo medo. Eu tenho medo da resposta. Aí eu não pergunto. Aí isso fica mal resolvido em mim. Ficando mal resolvido em mim gera medo. Então, já que é para sentir medo, fica com o medo do que foi resolvido. Fica com o medo e a certeza de passar vergonha. Ah, mas vão me chamar de burro. Não tem problema, tá? É o outro que está pensando isso. E eu acho difícil que alguém te chame de burro. Na maioria das vezes, quando alguém se levanta para fazer uma pergunta, um monte de gente também queria fazer aquela pergunta, se sente resolvido na resposta, mas finge que já sabia. O que é importante para você? Você. Você que tem que ir para casa bem. Se o outro vai para casa rindo de você e te chamando de burro, pelo menos você trouxe diversão para a vida de alguém, mas não é problema seu. O seu problema é não colocar para fora os teus anseios, não tentar se conhecer. Meu netinho ficou impressionado com a história do lobo contada na escola. Sonhou e gritou várias vezes. Depois apresentou diarreia, diz a Cássia Regina. Pois é. Pois é. Nós às vezes não percebemos o que é para uma criança ouvir a história de um lobo mau ou um monstro embaixo da cama 9 horas da manhã na escolinha e depois lembrar que ela vai ter que dormir sozinha em casa. Complicado. Sebastião também chegando aqui. Viviane de Pindamonhangaba. A Sandra Helena de Coral Springs, USA. Eu passava por isso no meu antigo emprego, diz a Dênia. Terrorismo, é terrorismo. É horrível você não saber que gostam do seu trabalho, que você é estável, que a qualquer momento você pode ser demitido. Quase não me lembro dos meus sonhos, diz a Daisy. Sua pergunta, Mauralice, será respondida em breve. Ok? Vamos lá, então. Da mesma forma, as impressões agradáveis e salutares, os sucessos e alegrias, as aspirações realizadas e os desejos satisfeitos afloram nos momentos do sono, produzindo agradáveis manifestações em forma de sonhos. Da mesma forma, o que nós chamamos de sonho bom e o que nós chamamos de pesadelo. O que Joana está colocando aqui é que o mecanismo é o mesmo. As impressões agradáveis e salutares, os sucessos e alegrias, tem alguns que não dá nem vontade de acordar, né? As aspirações realizadas e os desejos satisfeitos afloram nos momentos do sono, produzindo agradáveis manifestações em forma de sonhos. Então, se você está sonhando coisas boas, isso também é a sua mente falando com você. É o momento que você tem para se celebrar. É o momento que você tem para cantar vitória. Não adianta ficar só tropeçando. Ah, eu tenho que chegar em lugar nenhum. Você tem sempre que sair de onde está
ir em direção ao novo. E cada vez que você faz isso, é um ciclo que começou, você fecha esse ciclo. Celebra se dando um abraço, celebra saindo para jantar, celebra fazendo uma oração, celebra se olhando no espelho, se comprando alguma coisinha na rua, celebra. Celebra, qualquer que seja. A primeira palestra que você for ler, a primeira aula que você deu, o seu primeiro dia na faculdade como aluno, como aluna, isso tem que ficar registrado. E a sua mente registra. Então, se o sonho bom vier, entenda isso como o lado bom da vida, assim, de que o prazer da vida, compreende? Entenda isso como a sua parte do pagamento e aceite. Se puder interpretar, melhor. Mas aceite. Vamos aprofundar um pouco. Aqui tem uma nota do expositor, no livro O Homem e Seus Símbolos, no capítulo 1, Chegando ao Inconsciente, onde ele fala sobre a importância dos sonhos. O Jung, Carl Gustav Jung, traz o seguinte: há ainda certos acontecimentos de que não tomamos consciência. Permanecem, por assim dizer, abaixo do seu limiar. Só podemos percebê-los em algum momento de intuição, ou por um processo de intensa reflexão que nos leva à subsequente compreensão de que devem ter acontecido. Geralmente, o aspecto inconsciente de um acontecimento nos é revelado por meio de sonhos, onde se manifesta não como um pensamento racional, mas como uma imagem simbólica. Acontecimentos de que não tomamos consciência, portanto, inconscientes. Permanecem, por assim dizer, abaixo do seu limiar, do limiar da consciência, portanto, subconscientes. Só podemos percebê-los em algum momento de intuição, que seria o sonhar acordado. A intuição é quando o seu inconsciente te lança informações durante a vigília. Ou por um processo de intensa reflexão, que nos leva à subsequente compreensão de que devem ter acontecido. Você vai colocando um pensamento cartesiano aí. Bom, se eu estou pensando nisso, se isso existe na minha memória, ou se isso existe na minha intuição, então isso aconteceu. Você pode, por exemplo, às vezes vai para terapia e a pessoa pergunta: houve algum aborto na sua família? Houve alguém que foi abusada? Alguém que era alcoolista? Alguém com problemas mentais? E aí, não. Tem a sensação de que um tio pode ter me abusado enquanto me dava banho, mas acho que não, porque ele nunca me tocou diferente. Quer dizer, não vamos apontar o dedo na direção desse tio, mas o que ele está dizendo aqui, ó, uma intensa reflexão nos leva à subsequente compreensão de que devem ter acontecido, pois que estão registrados no meu subconsciente. Geralmente, o aspecto inconsciente de um acontecimento nos é revelado por meio de sonhos, onde se manifesta não como pensamento racional, mas como imagem simbólica. Geralmente, o aspecto inconsciente de um acontecimento. Quer dizer, nem todos os aspectos inconscientes nos serão revelados. E nem tudo que nos é revelado é aspecto inconsciente. Às vezes você sonha coisas conscientes, coisas que já aconteceram. Ah, Vitor, eu sonhei que eu estava no meu quarto com o meu marido e nós brigamos. Isso não é aspecto inconsciente, isso é consciente. Tá bom? Não se manifesta como um pensamento racional, por isso não adianta ficar tentando levar isso para o racional como uma coisa contínua, porque é uma imagem simbólica. E é a partir daqui que começa a ficar polêmico para quem é da área. Porque a partir do momento que o indivíduo define o símbolo, ele define esse símbolo como parte do inconsciente coletivo e se esquece que nós trabalhamos aqui arquétipo e complexo e que nós trabalhamos o preenchimento do arquétipo dentro do inconsciente pessoal. Ou seja, o que rato significa para mim não significa para você. Este é o ponto.
Não, mas esse sonho com cobra tem a ver com a sexualidade. Não dá, a cobra não é só sexualidade. A cobra pode estar relacionada com veneno. A cobra pode ser algo que eu goste. A cobra pode estar relacionada com o pecado original, pode estar relacionada com moral, pode estar relacionada com tantas outras coisas, não só com o pênis. Como eu já ouvi psicólogo falar. É aí que entra o problema, para quem pega esses dicionários. O símbolo, ele é construído por você. Nós temos esses símbolos que são coletivos, que é o que chamamos de arquétipos, essas imagens primordiais, que simbolizam o que é mãe, o que é pai, o que é filho, o que é bonito e o que é feio. Mas o preenchimento disso se dá pelo seu inconsciente pessoal, não coletivo. Então, o que a sua mente está te mostrando tem que ser interpretada baseada no seu contexto e não no meu. Para você, borboleta pode ser aterrorizante. Ah, mas eu vou falar que borboleta representa transformação, representa metamorfose. Talvez não. Talvez você tenha uma imagem do seu irmão colocando uma borboleta no seu ombro e aquilo foi horrível para você. E a borboleta represente a ausência do seu irmão, por exemplo, que não tem nada a ver com a transformação do casulo. A imagem simbólica. Por isso, essas interpretações são muito difíceis de serem feitas e quando você tem uma pessoa para te ajudar é melhor, porque ela te dá argumentos do seu contexto e não a interpretação pronta. A função de um terapeuta que não trabalhe com a interpretação pronta é te dar argumentos. Olha, mas veja bem, você sonhou com água? Você urinou na cama há muito tempo? Ah, eu urinei na cama há muito tempo. Você tem alguma experiência traumática com chuva? Ah, teve uma vez na chuva que minha mãe me esqueceu na escola. Ah, uma vez eu fui na piscina e me afoguei porque meu pai não ficou prestando atenção em mim. Então aí você vai começando a entender. Senão vai falar, a água é vida, você sonhou com água, é porque você está em contato com a vida. Não é por aí, tá? É muito sério. É muito sério fazer a leitura do que está no inconsciente do outro. Eu não posso fazê-la utilizando o meu como base. A Cássia raramente tem lembranças de seus sonhos. A Débora está preenchendo os espaços liberados com os estudos. Está funcionando. Eu geralmente tenho muitos sonhos reais e acho estranho, pois quase sempre passam dias sem um único sonho, diz a Thaís Teles. O Sérgio diz que está às vezes até dorme ouvindo os estudos. É isso mesmo, é pouco a pouco, né? Vamos ver. Divani chegou aqui também. Lucimar. A Lucimar disse que os sonhos dela são, na maioria, coloridos. E é importante para o ser humano sonhar? Pergunta o Roberto. É uma forma de comunicação do inconsciente, Roberto. Se você sonha muito, o inconsciente está falando muito. Se o inconsciente fica muito quieto, ou você está muito bem resolvido, ou se prepara que está vindo uma avalanche. Sem a comunicação com o inconsciente, ele não vai se tornando consciente. E aí nós não vamos crescendo. Então eu só não sonharia mais se eu já estivesse pronto. Porque aí tudo seria consciente. Jadson Marques também ao vivo aqui, Boca Raton, na Flórida, também. A cunhada da Maria Emília só sonha em preto e branco. Que interessante, né? Só sonha em preto e branco. Olha só. Muito legal. O Leandro pergunta se é uma falta de evolução do espírito ter sonhos ruins. Por exemplo, será que Chico Xavier tinha pesadelos? Não é uma falta de evolução do espírito ter sonhos ruins. Tá? Como eu disse, ter sonhos já indica que o espírito não é evoluído em grau máximo. Mas ter pesadelos, quer dizer, também não significa que o espírito não é evoluído, significa que ele trabalha pouco seus conteúdos de forma consciente e eles acabam afetando-no de forma inconsciente.
Quem faz terapia, no começo não. No começo tem pesadelo, tem insônia, tem uma bagunça quando você começa a fazer terapia. E eu não estou falando de ir até a psicóloga, ir até o psicólogo. Eu estou falando de começar a fazer terapia, de entender o que você está fazendo lá e vir trazendo sombra. Depois de um tempo, vai acalmando, acalmando. Então, quem está em terapia há bastante tempo focado nisso, dificilmente tem pesadelos. Dificilmente tem pesadelos. Então, isso não está relacionado com o grau de evolução do espírito, mas o quanto ele trabalha os seus conteúdos para que eles não precisem ficar assombrando ele toda hora. A Marinalva sonhou que vai desencarnar em dezembro deste ano, só não sabe de quê. Isso é pesado, hein? Já pensou? Será? Aí chega em janeiro, tá viva. Sempre que estou me achando, vem uma bomba, diz a Débora. O que muda é a minha reação. A bomba vai estourar toda hora, é isso mesmo. O que muda é a forma como nós lidamos com isso. Os sonhos da Aline são sempre complexos, com muitas histórias e personagens. Legal. Muita coisa aqui. Seguindo em nota do expositor, ainda no livro O Homem e seus Símbolos de Jung. Uma história narrada pelo nosso espírito consciente tem início, meio e fim. O mesmo não acontece com o sonho. Suas dimensões de espaço e tempo são diferentes. Para entendê-lo, é necessário examiná-lo sobre todos os seus aspectos. Exatamente quando tomamos um objeto desconhecido nas mãos e o viramos e reviramos até nos familiarizarmos com cada detalhe. Compreendem a diferença da visão analítica? Você pega o teu sonho e fica virando ele para lá e para cá, vira do avesso. Tudo o que tem lá te será compreensível em algum momento. Se você não está conseguindo compreender, é porque está olhando pelo ângulo errado. Tenta olhar por outro ângulo. A sugestão é interpretar o teu símbolo. Como eu disse, sonhei com um lençol. O que significa lençol para você? Ah, lençol é o que cobre a cama. Não, essa é a função do lençol. O que significa lençol para você? Ah, quando meu irmão era pequeno, ele punha um lençol na cabeça e imitava um fantasma. Então aí, este é o lençol. Este é o teu lençol. Você vai encontrar, se buscar. Uma história narrada pelo nosso espírito consciente tem início, meio e fim. O mesmo não acontece com o sonho. Suas dimensões de espaço e tempo são diferentes. Isso é maravilhoso, né? É assustador. Mas é maravilhoso, porque a dimensão de espaço e tempo do espírito, ela já é diferente da do corpo físico encarnado no planeta Terra. Então, o teu espírito é que está movimentando o teu inconsciente. Então é natural que você pode ter passado uma semana no seu sonho, mas ele durou 30 segundos ali no seu corpo físico. Tá bom? Então não fique tentando juntar como se fosse uma história da Disney que vai ter um final feliz. Não precisa ter final, não precisa ter começo. O que você precisa saber? Esta imagem que me foi mostrada é o começo, é o meio ou é o fim? São peças de quebra-cabeça jogadas aleatoriamente, mas com o objetivo de montá-lo, tá bom? O nosso inconsciente tem a imagem que ele quer nos mostrar. Então essa imagem é um quebra-cabeça com várias peças. As peças são jogadas aleatoriamente. E aí, igual um quebra-cabeça que você vai começar a montar, primeiro você vê quais são os que não tem encaixe, porque esses são a beirada, né? Aí você vai montando a moldura. Com o sonho não será diferente. Você precisa saber, essa peça é importante para o meu autoconhecimento, mas eu não sei se ela é começo, meio ou fim. Se é futuro, presente ou passado. Se é para agora ou se foi ontem. Mas ela te pertence. Então você guarda ela. Ajuda a fazer isso como? É uma coisa que eu sempre sugiro, e eu faço também. Pega o teu celular e deixa um aplicativo de gravar, um gravador, no seu celular. Só que deixa ele
bem perto de quando você desbloqueia, o seu dedão fica em algum lugar, que é normalmente aqui mais embaixo. Deixa ele aqui. Deixa ele aqui. Deixa ele ao seu lado na cama. Se você sonhar, você automaticamente pega ele, desbloqueia o teu celular, já aperta o gravador e registra. Como vier. Tá? Não precisa narrar o sonho porque você ainda vai estar meio sonolento, sonolenta. Então, o que você fala, por exemplo, é gafanhotos, milharal, inchada. E volta a dormir. Depois de um tempo você vai ter esses registros, porque quando você ouvir o gafanhoto, o milharal e a inchada, aí você vai lembrar. Ah, é verdade. Aí fica consciente. Depois que fica consciente, é teu. Aí você faz o que quiser com isso. Aí a peça é tua. O problema é que a maioria dos sonhos que nós temos, a hora que eu me levantar, eu vou escrever sobre esse sonho. E aí esqueceu. Certo? Então, quanto mais você puder gravar os teus sonhos, melhor para você. Mesmo que você não faça terapia, grava eles e vai escutando de vez em quando. Não todo dia. Escuta daqui 2 meses. Escuta daqui 3 meses. E aí você vai registrando isso aí. Eu tenho sonhos registrados desde 2013, porque depois que eu fui trocando o celular eu perdi. Mas sonhos registrados desde 2013, que às vezes eu escuto. E eles começam a fazer sentido agora, em 2016, fizeram sentido em 2015. Aí eu compreendi, porque depois eu fui tendo as outras peças. Fica mais fácil de montar. O sonho, ele é mais, como eu disse aqui anteriormente, ele é mais lembrado, não nesse estudo. Tem mais chance de lembrar o sonho, ou quase sempre o sonho só é lembrado quando ele é interrompido, o Allan Kardec, do Rio de Janeiro. Se você não tem o sono REM, você não sonha. Mas se você sonha, você vai lembrar dele ao acordar. Então, normalmente, quando a pessoa fala, eu estava tendo um sonho bom, e aí o despertador tocou. É porque se o despertador não tocasse, você não lembraria. Quando o despertador começa a tocar, a sua mente vai. É como se você saísse do seu inconsciente, e aqui está o consciente. Quando o despertador começa a tocar, você vai aos poucos despertando. Então, você dá uma espiada no que você estava sonhando. Quando você acorda, aquela imagem está na sua mente. Mas se passar 30 segundos, ela desaparece. Por isso que é mais fácil lembrar de pesadelos do que sonho, porque o pesadelo costuma te acordar. Então é por aí. Normalmente, quem não tem hora para acordar, por exemplo, quem trabalha em casa, quem pode acordar 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, tende a não lembrar de sonho também, justamente porque não tem essa interrupção. Ai, ai. Ó, Leandro, dura sonhar com a ex-namorada e gravar do lado da esposa. Fala pra ela que ela tava sonhando também. Não, imagina, você tava sonhando. Acontece. Mas se não gravar, daqui a pouco tá falando o nome da namorada e fica pior. Da ex-namorada e fica pior. O Bruno Reis tem um caderno de sonhos também. Com várias coisas para estudar ali. É complicado. Certo, é isso aí. Tá. Então vamos indo. Voltando em Joana. Sem dúvida, em muitos casos, o eu superior, o espírito, em se deslocando do corpo, realiza viagens e mantém contatos com outros, cujas impressões são registradas pelo cérebro e se representam benéficas, gratificantes no campo onírico. Que é o que a Maurali estava perguntando. O ponto de vista kardecista, o ponto de vista espírita, traz essa informação. Em muitos casos, não em todos, o eu superior, ou seja, o espírito, em se deslocando do corpo, o corpo adormece, o espírito sai do corpo, mas ele não abandona o corpo, ninguém pode roubar o teu corpo, tá bom?
Tem um fio prateado, tem um fio que fica ligado ao teu corpo, energético, que te mantém ali como se fosse um cordão umbilical. Realiza viagens e mantém contatos com outros, cujas impressões são registradas pelo cérebro e se representam benéficas, gratificantes no campo onírico. Estes sonhos, onde há o encontro espiritual, então seria como? Quando eu durmo, eu vou para onde eu quero, contanto que eu tenha mérito para entrar lá. Normalmente a nossa ligação materialista, a pessoa, eu posso ir para onde eu quiser, vai para bar, vai para drogadição, vai para motel, ficar vendo os outros terem relações. Se você entra em um motel e tem clarividência, tá cheio de espírito grudado nas paredes ali assistindo o ato sexual, porque tá aberto, né? Ele vai ver essas coisas, tá bom? Então, pode acontecer também o oposto, que é você ir reencontrar pessoas que você gosta, sua mãe que já se foi, uma mãe anterior, um filho, amigos de existências passadas, e aí você vai se colocando no mundo como espírito. Alguns desses são identificados quando são ruins, quando são pesadelos, como aqueles sonhos em que você não consegue acordar, que parece que você não tem mais o controle do seu corpo, dá a impressão que alguém está tomando o seu corpo. Tá? Nesse momento tem um aprisionamento do espírito, sim, mas não é que alguém vá tomar o seu corpo. Tá? É que você não está conseguindo retornar para ele. Por culpa, por carga energética, por manipulação de energia de outros espíritos, por hipnose. Você quer voltar e não consegue. Teu corpo não responde a isso. Eu não sei se alguém já teve um sonho assim, mas estes sonhos costumam ser comuns nesses casos, né? Em que há o desdobramento, o espírito vai para outro lugar, mas ele vai para um lugar de baixa vibração, ou ele reencontra com inimigos, e aí ele não consegue retornar imediatamente, dá um desespero muito grande. Eventualmente ele vai conseguir voltar, ele tenta gritar e a voz não sai, ele tenta se mexer e não consegue. Isso é comum, esse tipo de sensação. Como saber se é subconsciente ou se estou realmente com outra pessoa? A Estela pergunta. O subconsciente, ele traz tudo que é seu espírito. Então não importa que você esteja com outra pessoa, porque esse campo de tempo e espaço não existe. Entendeu? Então se eu paro para meditar e começo a pensar em você, eu estou com você. Mesmo que eu não esteja em corpo físico, eu estou com você. O meu pensamento está em você. Eu posso não estar sabendo o que você faz, o que você não faz. Então, independente de ser ou não uma outra pessoa, a representação simbólica disso já é o suficiente para que o meu psiquismo interprete isso como sendo a outra pessoa. Entende? Não faz diferença. Não faz diferença. Quer dizer, se eu tô com medo de ser assaltado e do lado de fora da minha janela tem uma árvore com um galho comprido e começa a ventar, e o galho bate na janela, tanto faz se é um bandido ou se é o galho. Eu estou com medo do mesmo jeito. Para mim, eu vou ser assaltado. Então, se você está pensando em alguém, ou se você efetivamente está com essa pessoa, não tem diferença, porque psiquicamente falando, a imagem dela já se formou como símbolo em você, e tudo que esse símbolo libera de sensações será liberada. Tanto que uma pessoa consegue chorar olhando a foto de uma outra. Consegue sentir desejo olhando a foto da outra pessoa. É só o símbolo. Né? Pode acontecer. Meu marido morreu e toda vez que eu lembro dele penteando o cabelo, eu choro. E quando eu olho pro pente que tinha lá, eu choro. Então, quer dizer, não precisa estar o marido, não precisa ter nada ali. Basta ter o símbolo que mobilize essas sensações. O Felipe Frazão, de Pernambuco, pergunta: buscamos, ao nos desdobrar durante o sono, muitas vezes, o que ocultamos de nós mesmos? Vontades castradas e medos? Sim. Onde está o teu tesouro, está o teu coração, é uma frase que define muito isso. Você vai para onde você quer ir.
Se você gosta de usar droga, você vai atrás de droga. Se você gosta de se instruir, você vai assistir palestra. Estão acontecendo palestras. Tá? Agora, no Brasil, 7h34, normalmente as casas espíritas são palestras 7h30, 8 horas, igreja católica, tá rolando, tá rolando. Pode ter um espírito que está lá em outro fuso horário, ou que está aqui no Brasil, adormecido, pediu para ser trazido para assistir uma palestra e está lá assistindo. Você faz o que você quiser, dos teus desejos. Agora, se você não tiver mérito, você não faz. Entendeu? Ah, eu quero ir encontrar Jesus. Não, talvez você não tenha mérito para falar diretamente com Jesus, porque tem que respeitar uma hierarquia. Então você não pode ir. Eu quero ir lá fazer mal para minha ex-namorada. Talvez ela tenha méritos de estar protegida de você. Então você não pode ir. Eu quero ir lá usar droga. Aí pode. Porque é autodestruição, né? Aí é o livre-arbítrio. Eu vou só mostrar aqui. Olha só. Quantos relatos de sonhos. Sonhei com uma bruxa que quando chega perto de mim, ela me aperta o meu pneu e eu fico com falta de ar. Desculpa dar risada. Imagino que seja horrível. Muita coisa, né? Então por isso que eu disse, é um tema que traz as pessoas para o debate, porque gera muito interesse, né? Então tudo aquilo que gera muito interesse gera oportunismo. Então cuidado com essas literaturas e com essas pessoas que falam, vou interpretar seu sonho e vou te curar. Sabendo disso agora, fica mais fácil de você se proteger, né? Se a pessoa não conhecer o teu contexto, pode esquecer, ela está falando dela. Seguindo então para essa explicação do espírito que sai do corpo, vamos para o livro dos Espíritos. No capítulo 8, Emancipação da Alma, o sono e sonhos, Allan Kardec, pergunta 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Resposta: não. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Resposta: pelos sonhos. Sabeis que, quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja deste mundo, seja de outro. Isso é uma continuação. Frequentemente dizes: tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança. Fecha aspas. Engana-te, enganas-te. E quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que viste ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. É quase sempre. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado ou no futuro. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Isso responde muita coisa, mas também gera novas dúvidas. Então vamos lá, 401. A alma também repousa como o corpo? Não, o espírito jamais fica inativo. Ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. E como podemos saber dessa liberdade? Pelos sonhos, segundo o Livro dos Espíritos. Porque no sonho eu posso ir para qualquer local. E quando nós falamos qualquer local, isso inclui aqui, ó, o espaço-tempo.
Como o espaço-tempo que nós concebemos é limitado ao plano material do planeta Terra, nós não conseguimos compreender isso às vezes com muita clareza. Mas as dimensões do universo, as dimensões temporais, são muito maiores e muito mais subjetivas do que imaginamos. Não há essa distância de anos-luz. É uma comunicação por pensamento. Então eu posso estar em qualquer lugar que eu deseje estar, contanto que eu tenha desprendimento suficiente para isso. Por isso, um espírito de luz viaja na velocidade da luz? Não, porque ele não precisa viajar, é um estado mental em que ele se projeta. Então, quando eu digo que eu tive um sonho ruim que não tem nada a ver, que não faz sentido, eu estou me enganando segundo eles. É quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que viste ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. Aqui isso esclarece um pouco a questão do futuro também. Eu já posso ter uma programação do que eu farei. Bom, eu nasci Vitor no Brasil, mas na próxima eu posso nascer Jorge em Angola. Então eu vou para Angola. Não significa que eu esteja vendo o Jorge com 30 anos de idade. Significa que eu esteja antecipando para qual caminho as minhas decisões atuais me levarão. Aí eu posso perceber, sonhei que eu estava com câncer, e aí daqui 6 meses eu desenvolvo câncer. Então eu previ o futuro? Eu previ o futuro. Baseado em quê? Na interpretação dos dados do aqui e agora. Eu sou uma pessoa que não me trabalha emocionalmente, que guarda mágoa, que é muito enraivecido, que fuma e que se alimenta mal. Acabei desenvolvendo câncer. Vamos ver aqui. A Rose pergunta: durmo ouvindo o Vitor, inconsciente registra? Registra, tudo fica registrado. Existiam até algumas fitas nos anos 90, anos 2000, né, para parar de fumar, em que a pessoa gravava umas mensagens e você ouvia enquanto dormia: eu não vou fumar, eu não preciso de cigarro, então eu sou uma boa pessoa, eu sou capaz de fazer tudo. Como se fossem mantras que a pessoa ouvia dormindo e depois de uma semana, um mês, começava a fazer efeito e aquilo se transformava em verdade para ela. Então, dormir ouvindo coisas é positivo. Mas só fazer isso talvez não seja, porque aí você está de alguma forma tentando controlar o teu inconsciente. E o seu inconsciente precisa de espaço para se manifestar. Então a sugestão é que não faça isso todas as noites. Não fique dormindo ouvindo sempre coisas. Música é diferente, porque aí é diferente, mas assim, estudos, material, o seu inconsciente precisa desse espaço para falar o que ele quiser. Se você tenta direcioná-lo, aí pode acabar prejudicando, pode acabar somatizando. Então, os sonhos são do inconsciente ou dos passeios fora do corpo? Os passeios fora do corpo são inconscientes e tudo o que nós fazemos está no nosso inconsciente. Então, não faz diferença também. Porque o que vai para fora do meu corpo é a minha consciência. E quando ela retorna, ela fica inconsciente, mas a mensagem, a informação, quem absorveu fui eu. Então ela continua sendo minha, independente de onde foi buscada. Déjà vu, déjà vu. Alguns dizem que sim, outros que não, Luciana Fonseca. Algumas pessoas dizem que o déjà vu, a gente fala déjà vu aqui, né, mas pode ser déjà vu, ele está relacionado com a informação que o seu cérebro recebe e passa, em que tem um delay de micronésimos de segundo. Então você, na verdade, vê a mesma informação 2 vezes, em um período de tempo muito curto, bem menor do que um segundo. E aí te dá a sensação de que você já viu aquilo antes. Como se você estivesse sempre, sei lá, 1 milésimo de segundo à frente do que vai acontecer. Isso pode ser, então, cerebral e não ter relação com isso. Tá? Então, não diria que é só uma coisa ou outra. Pode ser que sejam as duas. Ah, Felipe fez uma pergunta aqui. Dá para pré-programar o nosso sono? Isso veremos nos próximos capítulos.
Acredito que no estudo da semana que vem ela vai falar só sobre isso, então eu não vou me adiantar porque seria desnecessário, mas eu te digo que sim, é possível, e semana que vem nós aprofundaremos nisso. Seguindo em Joana. A libido igualmente desempenha papel importante nesse campo, em razão dos desejos, das frustrações e dos impulsos sexuais contidos, mal direcionados ou excessivamente liberados. A promiscuidade e a castração, quando eu estou falando castração, eu não estou falando celibato, raciocinado, interpretado, é a castração, eu não posso ter movimentos libidinais, movimentos sexuais, porque eu vou ser punido por Deus, porque é feio. Aí é castração, aí é repressão, aí gera recalque, aí gera dor. Tá? Quando você se libertou da necessidade de manifestar-se no mundo sexualmente, aí é diferente. Ah, eu não sinto necessidade de sexo, eu acho alguma coisa nojenta, eu acho desnecessário, eu sou muito mais o contato com a pessoa, eu sou muito mais. Aí sim, tá bom? Então não confunda, assim, a relação sexual não é uma necessidade, a relação sexual é um desejo. A intenção é que ela seja realmente só para fins de procriação, ok? Se relacionar sexualmente como uma forma de demonstrar amor e depois demonstrar com outro e toda hora, são desejos, são alívios, são escapes do corpo físico, de pressões psicológicas, dão prazer, unem as pessoas afetivamente, mas não são necessários. Isso em estágios mais avançados de evolução, o sexo com certeza desaparecerá, até porque o espírito nem tem gênero. A libido igualmente desempenha papel importante neste campo, em razão dos desejos, das frustrações e dos impulsos sexuais contidos, mal direcionados ou excessivamente liberados. Tá? Então, uma das energias que atua na construção dos sonhos é a nossa libido. Se você está aí, o que foi falado, né? Acabou encaixando. Não estou fazendo análise do caso ali, estou só usando esse caso como modelo para uma hipótese. Eu posso estar em um relacionamento em que sexualmente eu não sou feliz. Eu gosto da minha esposa, eu acho ela maravilhosa, ela é uma boa mãe, ela é uma boa companheira, mas sexualmente eu não estou feliz. Não estou realizado. E aí, durante o sonho, isso vem, eu posso me relacionar com outras pessoas, ou posso até me relacionar com a minha esposa de formas diferentes, tá? Ou posso ir partir da sexualidade, mas ir para outros campos da violência, o desejo. Tá? Não associem a libido apenas com o sexo, com a penetração, com o ato sexual. A libido está relacionada a impulsos de desejo, também de poder, também de submissão, ou também de opressão. Então, se imaginar gigante pisando em todo mundo também está relacionado à libido. É uma forma de oprimir o outro, é uma forma de ter poder sobre o outro. E o sexo acaba funcionando na maioria das vezes assim, né? Um desejo de ter um poder sobre o outro. Quer dizer, entre todas as pessoas do mundo, é comigo que você se relaciona sexualmente. Eu tenho um poder que nenhum outro homem tem. Só eu posso me relacionar com você, tá? Tem esse subliminar também envolvido nas relações. E algumas são conscientes mesmo, né? Uma relação de puxar, de bater, de agredir, de amarrar, de algemar e tudo isso. Porque fica claro que tem uma manifestação de poder. Seguindo. Tais ocorrências são automáticas, decorrentes de muitos fatores, como a exaltação, o estresse, a depressão, as fobias, os desejos. Todo desejo fortemente acionado libera do subconsciente as cargas arquivadas, que retornam ao campo da consciência como sonhos, recordações e memórias. Isso é importante também, né? Deixa eu vir aqui. São automáticas. Então, quer dizer, quanto mais a minha libido está bloqueada, mais eu tenho tendência a me expandir e isso gera estresse. Tem pessoas que se relacionam sexualmente ou que se masturbam pura e simplesmente como se fosse um remédio para a ansiedade. Não tem nem se coloca naquilo. Dura 3, 4
minutos, ela só precisa chegar ao orgasmo para dormir melhor ou para dar uma aliviada na tensão. Tem pessoas que se masturbam no ambiente de trabalho, vão rapidinho ali no banheiro, são sintomas de que a energia não está fluindo. Isso tende a trazer novos sonhos e até doenças e desequilíbrios. Então, voltando agora na nota do expositor, ainda no Homem e seus Símbolos, Jung. O homem civilizado reage a ideias novas, erguendo barreiras psicológicas que o protegem do choque trazido pela inovação. Pode-se facilmente observar esse fato na reação do indivíduo ao seu próprio sonho, quando ele é obrigado a admitir um pensamento inesperado, um pensamento de que eu quero me relacionar com outras pessoas, não só com meu marido. É inesperado. Não posso trazer isso agora. Um pensamento de que talvez eu não aguente mais meu filho morando em casa e eu quero que ele saia para ter minha privacidade. Eu não posso pensar isso. Onde já se viu uma mãe ou um pai querer que o filho saia de casa? Um pensamento de que esse emprego está me fazendo mal e que eu vou me demitir. Ou de que eu não me identifico com essa sexualidade e eu quero outra. Então eu bloqueio isso, segundo Jung. Nós reagimos a isso erguendo barreiras psicológicas que nos protegem do choque trazido pela inovação. Só que a inovação é tudo aquilo que eu não conheço. Portanto, no meu inconsciente só existe inovação. Se eu quero crescer, expandindo o quanto eu sou consciente e, portanto, alcançando graus maiores, eu tenho que entrar em contato com o meu inconsciente. E entrando em contato com o meu inconsciente, eu entrarei em contato com coisas novas. Eu não posso me defender delas. Não tenho que me entregar também. É analisá-las, interpretá-las por todos os ângulos, fazendo a representação do que o teu símbolo significa. O que é para você um homem se relacionando sexualmente com um homem? O que é para você um garoto de 20 anos com uma mulher de 80? Como é isso? Qual a representação? O que é para você ter um carro de 500 mil reais? Aí você vai se construindo. Senão você vai sair do seu casamento achando que é gay e daqui a pouco descobre que não era, que era uma representação simbólica. Tá? E aí vai sofrer mais ainda, ou vice-versa, né? Achar que acordei hétero. Não é por aí. É fazer uma análise bem calma, guardando essas peças que não são começo, nem meio e nem fim, que são apenas peças, e juntando elas à medida que o seu inconsciente vai jogando até que uma imagem se forme. Você não precisa de todas as peças do quebra-cabeça para saber do que se trata. Com algumas peças você já sabe, é uma paisagem, é uma pessoa, e com o inconsciente é a mesma coisa. Com algumas peças você já fecha a gestalt, e aí vai conseguir seguir em frente com mais clareza. Próximo encontro, dia 13, capítulo 7.3, Subconsciente e Sonhos, parte 2. 13 de setembro. Estamos aí agora na véspera de um feriado, né? Amanhã é feriado, para vocês que folgam no feriado. Um ótimo feriado, aproveitem para descansar, para se divertir, para colocar em prática muito do que aprendemos aqui, para vivenciar os seus desejos, mas o principal é isso. Sua mente não quer te punir. Sua mente quer te curar. E os teus sonhos apenas trazem informações que vão ajudar nisso. Por mais horríveis, por mais reprováveis, por mais confusas que elas possam parecer, tenha a humildade de guardá-las na estante, grava no teu celular, grava num gravador, deixa isso registrado. Talvez daqui 2, 3 anos seja a chave que falta para abrir esse baú aí no teu porão. Ok? Então semana que vem nós continuamos. Muito obrigado à Rede Amigo Espírita, muito obrigado a todos vocês da Rádio Amigo Espírita, do SoundCloud, e a todos que trouxeram aqui tantos e tantos sonhos, tantos e tantos pontos de vista para contribuir com o debate. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês, uma ótima semana e muita paz.